Os chimpanzés podem ser vistos como inofensivos, mas a verdade é que eles são máquinas de matar altamente eficientes, capazes de arrancar membros de pessoas e comê-los. 5 homens vão visitar um santuário de grandes primatas, mas o que eles não sabem é que houve uma fuga em massa e agora estão indo direto para o olho do furacão, em direção a uma horda furiosa de chimpanzés. Um casal, triste por sua filha sair de casa, decide comprar um filhote recém-nascido para cuidar e fazer dele seu propósito de vida. Porém, um dia, esse mesmo animal se torna o responsável pelo ataque mais brutal e sanguinário já registrado. Isso e mais você vê agora. Esse é um dos casos mais brutais e horríveis de chimpanzés já registrados. Nos anos 90, na selva de Serra Leoa, na África, a natureza fluía normalmente, até que se iniciou uma guerra que trouxe consigo uma demanda extrema de terra, combustível e recursos naturais. Uma das consequências disso foi que a população de chimpanzés perdeu território e foi abatida. A paisagem não era mais bonita, era um cenário terrível. A população de primatas ali, antes próspera, se tornou escassa, reduzida a alguns milhares devido à destruição do habitat e ao abate impiedoso dos soldados. Os homens normalmente matavam os chimpanzés adultos e sequestravam filhotes para vender como animais de estimação para turistas. Esse episódio gerou repercussão e ativistas de direitos dos animais pediram a construção de um abrigo, refúgio para que esses animais pudessem ser protegidos da matança e da ambição das pessoas. Nesse cenário, o Santuário Tacugama surgiu como uma esperança. Esse era um refúgio localizado perto da capital de Serra Leoa. Em Tacugama, os chimpanzés maltratados podiam encontrar refúgio e esconderijo dos abusos dos soldados. Para esses primatas, o massacre foi seu primeiro contato com a humanidade. Os que não morreram viram os seus morrerem e foram torturados por dias à mercê da diversão humana. Isso tudo gerou um impacto tão profundo e ruim que ficou marcado para sempre na mente das criaturas. E elas, diferentes de outros animais, possuem uma inteligência maior, ou seja, podiam se lembrar e guardar rancor. No ano de 2006, Alan Robertson, Gary Brown e Rich Goody eram subcontratados que trabalhavam na construção do prédio da Embaixada Americana em Serra Leoa quando receberam a oportunidade de visitar o refúgio de chimpanzés de Tacugama. Nessa época, esse lugar atraía visitantes de todo o mundo, conscientizando sobre as consequências da crueldade da expansão humana sobre a vida selvagem local. A oferta para o Tacugama chegou através de um amigo e guia local, chamado Melvin Mama. Com a aprovação de todos, os 4 chamaram um táxi e foram rumo ao local. Eles estavam empolgados. O motorista era Issa Kanoi. O carro fez 30 minutos de viagem, subindo morros e passando por estradas de terra. Era 23 de abril. Dentro do veículo, os colegas conversaram sobre as expectativas que tinham. Era nítido que estavam ansiosos para chegar. A bela paisagem deixava as coisas ainda mais interessantes e Melvin contava um pouco sobre a história de Serra Leoa. Contudo, longe dali, enquanto os homens falavam animados, algo estava dando terrivelmente errado na reserva. Em Tacugama, o impossível aconteceu. O paraíso para os animais resgatados vivia o pior dos cenários. Funcionários do refúgio alimentavam os chimpanzés quando um grupo deles ficou enfurecido e conseguiu sair do recinto pela cerca que cercava o complexo. Isso acabou gerando uma confusão sem limites e todos os trabalhadores foram obrigados a fugir do lugar por questões de segurança. Os primatas em fúria despedaçavam qualquer coisa que viam pela frente, inclusive pessoas. Porém, esse era só o começo. O bando mais empenhado era formado por 30 chimpanzés adultos liderados por um alfa, posteriormente reconhecido como Bruno, um macho de 120 quilos e 1,83 m. Ele sofrera um trauma severo após ter sido tirado de sua mãe ainda filhote, depois de testemunhar toda sua família ser morta por humanos. Ele havia sido vendido no mercado paralelo por alguns dólares. Na cultura dos chimpanzés, nem sempre o maior e mais agressivo macho é aquele que comanda o grupo. Os mais velhos podem escolher um líder que considerem mais capaz, mesmo que um macho grande e forte
possa derrotar seus oponentes, os mais velhos podem negá-lo como líder. Os alfas são os encarregados da responsabilidade de cuidar e proteger todo o bando, sem exceção. No caso de Bruno, ele era o mais forte, o mais alto e valorizado pelos mais velhos. Bruno era o líder inquestionável. Contudo, Bruno parecia nutrir um ódio profundo por humanos. Apesar da gentileza dada mais tarde, o ódio recebido primeiro parecia marcado em sua memória, de forma que não podia ser apagado. Brevemente, ele estaria cruzando o caminho de mais pessoas. O veículo dos homens finalmente chegou ao santuário Takugama, porém as portas estavam fechadas, o que era muito estranho. Era para estar aberto, eles não entendiam o que poderia ter acontecido. Confusos, começaram a andar pela frente do local procurando alguém que pudesse lhes esclarecer o que tinha acontecido. O motorista Issa buzinou esperando que alguém atendesse, mas mesmo assim nada. No entanto, o barulho dos homens chamou a atenção da pior criatura que poderia chamar. Barulhos assustadores de gritos fizeram os homens se trancarem no carro e, segundos depois, acompanhado de um grupo sedento de sangue, Bruno surgiu. Os chimpanzés cercaram o carro gritando e batendo nas janelas e portas. Os homens viam horrorizados. Bruno era tão grande que o confundiram com um gorila. Issa engatou a marcha ré e puxou com força no acelerador. O carro foi lançado para trás com violência e Bruno começou a persegui-los com seu bando. Mesmo o carro não conseguiu ser mais rápido e os animais pularam no capô gritando furiosamente enquanto socavam as janelas. Se pudessem entrar no carro, seria um massacre. Enquanto o carro continuava, Bruno mudou seu foco para as janelas traseiras do veículo, quebrando o vidro e iniciando seu ataque ao mutilar Melvin. Bruno mordeu a mão de Melvin enquanto sacudia a cabeça violentamente, rasgando carne e osso. Enquanto Melvin gritava de dor, ele lutava para afastá-lo com a ajuda de seus amigos, mas Bruno era forte demais. Desesperado para escapar da situação, um dos homens disse a Issa para engatar o carro para frente. Ao fazer isso, o veículo parou abruptamente e mudou de direção. Bruno, cujos dentes agora estavam profundamente cravados no braço de Melvin, foi pego de surpresa pela mudança repentina de movimento e foi lançado para fora pela mesma janela por onde havia entrado. Alan e Gary seguraram Melvin. Depois que o choque do ataque passou, a dor começou a se instalar. Para o horror e incredulidade de Melvin, quase metade de sua mão, junto com 3 de seus dedos, havia desaparecido. Gary tentou acalmá-lo, enquanto rasgava um pedaço de pano de sua camisa para envolver sua mão. Issa estava começando a perder o controle. O medo e a ansiedade tomavam conta de sua mente. Ele era um morador local de Serra Leoa e sabia do que os chimpanzés eram capazes. Sabia que podiam despedaçar um humano em segundos. Issa abandonou toda a cautela e avançou, dirigindo diretamente em direção ao portão trancado do santuário. Ele tinha a intenção de atravessá-lo com o carro, enquanto os outros imploravam para que ele diminuísse a velocidade. O veículo acabou colidindo contra o pesado portão de metal. A colisão foi tão violenta que deixou todos inconscientes por um momento. Gary acordou com o som angustiante dos gritos de Melvin. Ao olhar ao redor do veículo agora destruído, percebeu que todos haviam desaparecido e que ele estava sozinho no carro. Gary virou os olhos para a direção de onde vinham os gritos, apenas para testemunhar Bruno arrastando o indefeso Melvin para longe do carro, enquanto a horda feroz começava a devorá-lo. Determinado a salvar seu amigo, Gary saiu do carro e pegou um pedaço afiado de madeira. Gritou furioso na esperança de atrair a atenção de Bruno para longe de Melvin. A maioria dos chimpanzés selvagens evita confronto direto com humanos, mesmo sendo fisicamente muito mais fortes, porque a postura natural do ser humano faz com que pareça mais alto e intimidador. Chimpanzés domesticados, no entanto, ou pelo menos aqueles que passaram boa parte da vida vivendo entre humanos, como Bruno, rapidamente percebem a vantagem física que possuem sobre os humanos. Bruno aceitou o desafio e avançou contra Gary, batendo e agitando os braços enquanto se levantava sobre as patas traseiras para parecer mais alto. Bruno tinha cerca de 1,83 m e Gary 1,75 m. Mesmo assim, Gary permaneceu calmo. Quando a fera saltou sobre ele,
Gary levantou sua arma improvisada e golpeou Bruno no pescoço, derrubando-o. Bruno tentou se levantar, mas Gary não permitiu. O bando de Bruno congelou de medo, enquanto Gary o golpeava repetidamente com o pedaço de madeira. Bruno acabou desistindo e começou a demonstrar submissão, recuando para dentro da floresta e desaparecendo. Ao testemunharem a derrota de seu líder, os chimpanzés ficaram mudos e se dispersaram pela floresta. Gary voltou sua atenção para Melvin e tentou ajudá-lo a se levantar. Melvin já não conseguia ficar de pé sozinho, pois parecia que Bruno havia arrancado a maior parte de seu pé direito. Depois de verificar que os animais tinham ido embora, Gary disse que iria procurar ajuda. Enquanto atravessava a floresta desconhecida, ele acabou encontrando Richie e Alan. Ele os instruiu a ir buscar ajuda enquanto voltava para Melvin. Antes de partirem, perceberam que Issa não estava em lugar nenhum. Richie informou Gary que, após a tentativa de Issa de arrombar o portão, ele saiu do veículo e correu para longe, deixando os outros para se defenderem sozinhos enquanto seguia em direção à estrada principal. Gary assentiu desapontado, alertando os dois homens para permanecerem atentos. Quando voltou até Melvin, amarrou outro pedaço de pano em seu pé direito para tentar estancar o sangramento. Ele o apoiou nas costas e seguiram pela estrada. Após um tempo, encontraram uma van militar. Era uma patrulha enviada por Richie e Alan, que conseguiram chegar a uma base. Os soldados os pegaram e levaram para o centro médico. Eles estavam aliviados, mas não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. Mas o que não sabiam era que Issa não teve um final feliz. 2 dias depois, Issa foi encontrado em uma mata completamente dilacerado. Seu corpo ensanguentado estava sem mandíbula e seus órgãos internos expostos, tão devastado e irreconhecível que apenas por um exame de DNA pôde-se comprovar sua identidade. Foram os chimpanzés que o atacaram, arrancando seus membros e se alimentando. De um total de 30 chimpanzés que conseguiram fugir da reserva, 27 foram recuperados, mas Bruno não estava entre eles. Mesmo com buscas para encontrá-lo, ele nunca foi pego. Alguns moradores dos arredores do santuário disseram ter visto um grande chimpanzé que se supôs ser Bruno, mas ele simplesmente sumia. O grupo de homens nunca se esqueceu do terrível encontro no santuário Takugama. Eles se consideraram sortudos por escapar. Gary nunca conseguiu compreender como conseguiu lutar com um chimpanzé, mais forte e mais alto, e ainda assim vencer, mas ficou grato por isso. Na natureza, chimpanzés têm um instinto primitivo e territorial, mas ao serem criados em casas, podem ter um comportamento mais calmo. Mesmo assim, não são bons animais de estimação. Quando alguém compra um chimpanzé, normalmente faz isso quando ele ainda é um filhote. Pequeno e vulnerável, acreditam que ele vai criar um vínculo familiar. Mas embora pareçam carinhosos quando jovens, crescem rápido, podem atingir uma altura considerável e ficam muito mais fortes que um homem. Além disso, podem adquirir doenças. E o pior é que, se não tiverem uma vida saudável, podem ter explosões de agressividade e causar uma tragédia. Esse é um caso extremamente perturbador, considerado por muitos especialistas o pior caso de ataque de chimpanzé dos Estados Unidos. Em 2003, Sandra e Jerome Harold, um casal de Stamford, Connecticut, tinham acabado de dar adeus à filha Susan. Recém-casada, ela agora iria viver com o marido em uma casa que marcaria o início de uma nova vida. Sandra e Jerome ficavam felizes, mas também tristes. Susan era filha única e agora estaria longe deles. Eles eram uma família carinhosa e agora estariam com a casa mais vazia. A solidão bateu à porta e o casal decidiu tomar uma atitude. Em um evento sobre animais exóticos, eles conseguiram comprar um pequeno chimpanzé recém-nascido por $50.000. Eles o nomearam Travis. Eles o inseriram na vida cotidiana. O filhote ficava solto pela casa e tinha todos os privilégios de uma criança. Ele era tratado como um filho. O casal o colocava para comer à mesa, o vestia e brincava com ele. Passaram a vê-lo, cada dia mais como um filho. Travis estava trazendo sentido para a casa, dando um sentido e propósito para Sandra e Jerome. Conforme Travis ia crescendo, ia aprendendo a se portar como uma pessoa,
e conseguia até se comunicar com gestos das mãos. O casal começou uma reforma para adaptar a casa às necessidades do animal. Eles colocaram pneus pendurados na sala e em outros cômodos. Travis ficava pulando e girando enquanto o casal trabalhava e fazia tarefas domésticas. O casal realmente o amava. Travis era tão educado que, quando saía com Sandra e Jerome, se comportava muito bem. Os vizinhos passaram a conhecê-lo e sempre que o viam, o cumprimentavam. Sua simpatia ganhou o carinho dos moradores ao redor e em pouco tempo ele se tornou popular. Já adulto, ele conseguia se vestir sozinho, abrir portas com chave e manusear objetos com perfeição. Era normal encontrá-lo sentado no sofá, assistindo televisão. Ele também aprendeu a ligar o computador da família. Sua inteligência era surpreendente. Durante uma viagem ao supermercado, Jerome, Sandra e Travis estavam no carro e ficaram parados em um engarrafamento. Travis, no banco de trás, estava com a janela aberta. Um homem jogou uma lata de refrigerante nele. Ele ficou furioso. Travis saiu do carro e começou a persegui-lo, porém não o alcançou. Então se sentou ali na estrada e começou um escândalo. Policiais foram chamados e, ao chegarem, se depararam com a cena inusitada. Quando se aproximavam do animal, ele corria e pulava em cima de algum carro. Depois de mais de 2 horas tentando controlar o animal, Sandra e Jerome finalmente conseguiram colocá-lo de volta no carro. Esse incidente levou as autoridades de Connecticut a aprovarem uma lei que determinava que ninguém poderia possuir um primata de estimação. Travis, porém, não foi atingido por essa lei, porque já estava há muito tempo com a família. Em 2004, o pior aconteceu. Jerome, que tinha câncer, acabou morrendo. Isso deixou Sandra e Travis sozinhos. Jerome era, para Travis, o líder e para Sandra, o elo principal da família. Os dois sentiram muito a perda, mas Sandra não iria se desfazer de Travis. Por causa da tristeza, Sandra acabou se reclusando. Ela não era mais como antes. Sua casa ficou visivelmente desleixada e os vizinhos se preocuparam. Oficiais do Departamento de Controle Animal começaram a bater em sua porta, preocupados com sua saúde. Ela estava mal e não tinha tanto vigor, e Travis já era adulto, forte e alto. Ela não conseguia cuidar tão bem dele. Seria muito difícil para Sandra controlar o animal caso ele entrasse em surto. Contudo, Travis nunca havia se mostrado violento com ela. Então ela não se preocupou. A perda do marido a deixou tão abalada que ela não queria fazer mais nada além de ficar sentada no sofá. Não fazia questão de se comunicar com ninguém. Apenas Travis interagia com ela. Ela quase nunca saía de casa. Os dois começaram a comer comidas congeladas e Travis ficou bem acima do peso. Travis ficou visivelmente diferente. Sua aparência, antes dócil, deu lugar a algo bem mais maduro e abatido. Sandra, porém, tinha uma amiga em quem sempre podia contar. Ela era uma das pouquíssimas pessoas com quem Sandra ainda mantinha contato desde a morte de Jerome. Charla conhecia a família desde que Travis ainda era filhote. Ela era uma mulher fantástica, que estava sempre disponível para ajudar quem precisasse, principalmente seus amigos. Charla, a par da situação vivida por Sandra, se colocou à disposição para ajudá-la. Foi no domingo, dia 16 de fevereiro de 2009, que Sandra ligou para Charla, convidando-a para sua casa. Charla já a visitava muitas vezes e Sandra não tinha qualquer preocupação com sua presença. Naquele dia, o comportamento de Travis estava diferente. Ele parecia irritado, não queria assistir à TV, nem comer seu sorvete favorito que estava na geladeira. Antes de chegar à casa da amiga, Charla passou no salão e mudou o corte de cabelo. Na casa de Sandra, Charla desceu do carro com um brinquedo na mão para Travis. Ela entrou na casa e falou com Sandra, que disse que Travis estava estranho, brincando atrás da casa. Charla então foi ao encontro do animal. A recepção de Travis foi a pior possível. Ele simplesmente surtou. Em um rompante de fúria, avançou em Charla e a derrubou. Ele se sentou sobre ela e, usando toda a sua força, socou e arrancou grande parte da face de Charla, principalmente o rosto. Travis destruiu completamente sua face. Sandra tentou intervir, chamando por Travis, mas ele estava completamente enlouquecido.
Sandra ligou para a polícia completamente desesperada. Sandra ainda pegou uma faca e foi para o quintal. Ela se aproximou por trás e enlaçou o pescoço de Travis. Com toda a força, ela o puxou. Travis largou Charla e se virou, porém, não atacou Sandra. Ele a empurrou e continuou seu ataque contra Charla. Sandra ainda tentou acertá-lo, com uma pá, mas ele não parava de atacar. Sandra novamente pegou a faca e cravou nas costas de Travis, mas mesmo assim ele não parou o ataque. Charla ouvia o som dos próprios ossos quebrando. Travis arrancou sua mão esquerda. Sandra percebeu que seria a próxima. Ela entrou no carro e se trancou dentro dele. Ela novamente ligou para a polícia. Do outro lado da linha, o atendente tentava acalmá-la, dizendo que a polícia já estava a caminho. Ela sentia como se o coração estivesse preso na garganta. O primeiro policial a chegar foi o oficial Frank. Ele encontrou Travis andando pelo quintal enquanto Charla jazia no chão, inconsciente, com as roupas rasgadas e o corpo coberto de sangue. O chimpanzé enfurecido começou a circular o carro da polícia, procurando uma porta aberta. Dentro do veículo, Frank estava aterrorizado. Travis, com seus quase 110 quilos, quebrou o vidro da janela do passageiro e destrancou a porta. Sem alternativa, o policial disparou 4 tiros. Ferido, Travis entrou cambaleando na casa, subiu em sua cama e deu seu último suspiro. Nos meses seguintes, Charla passou por diversas cirurgias para reconstruir o rosto. Sua mão esquerda havia sido arrancada e 3 dedos da mão direita também foram destruídos. Seus ferimentos eram tão graves que a equipe médica que cuidou dela precisou receber acompanhamento psicológico devido ao trauma de tratar de um caso tão brutal. O relatório toxicológico revelou que Travis havia recebido doses de um medicamento que poderia ter aumentado sua agressividade. Outros acreditam que Charla havia mudado o cabelo, cor e estilo, o que pode ter feito com que Travis não a reconhecesse. Além disso, ela estava segurando o boneco favorito dele, o que pode ter-lo assustado ou provocado. Seja qual for o motivo do ataque, Charla ainda vive com o trauma e as cicatrizes. Esse foi um dos piores ataques de chimpanzé já registrados. No início dos anos 60, St. James e sua namorada Amis, ou Ladonna, como também era chamada, estavam sentindo a pressão do relacionamento. Em West Covina, na Califórnia, eles já estavam juntos desde o ensino médio, por isso, suas famílias queriam que se casassem logo. James, porém, mais que Amis, tinha muitas ambições e não queria abandonar seus sonhos. Ele queria ser piloto de corrida, era apaixonado por carros. Ele sentiu que um casamento poderia impedir seus desejos. Contudo, em 66, ele cedeu e o casamento foi marcado. No dia do casamento, em uma pequena igreja da cidade, tudo aconteceu como deveria. Tudo menos James, que não apareceu. Amis, abandonada no altar e constrangida, acabou ganhando a simpatia dos presentes e logo a notícia se espalhou pela cidade. O maior amor de James eram os carros, mas agora ele tinha conseguido conquistar todo o ódio das pessoas. Seu gesto ruim fez com que ele fosse mal recebido nas lojas e em outros lugares. Por causa de toda essa repercussão ruim, ele decidiu tomar uma atitude. James descobriu uma vaga de marinheiro em um navio mercante. Era uma longa viagem, mas todas as despesas seriam por conta da empresa. Ele pulou de cabeça nessa oportunidade. Nos meses seguintes, viajou pelo mundo na grande embarcação. Essa era sua primeira viagem internacional e logo ela mudaria sua vida para sempre. Quando o navio se aproximou da costa da África, eles foram obrigados a parar na Tanzânia por problemas técnicos. Toda a tripulação desembarcou e permaneceu em uma base perto de uma tribo de tanzanianos. Em determinado dia, os homens da tribo saíram para caçar e James foi junto. Eles abateram uma chimpanzé, deixando seu filhote vivo. James ficou comovido e decidiu que cuidaria do filhote. Quando o navio foi finalmente consertado, James embarcou levando consigo o animal. Ele o nomeou como Moe e se apegou a ele. Já em sua cidade, sua mãe apareceu no aeroporto junto com Ladonna. Ela ainda estava com raiva pelo fiasco do casamento, mas ainda tinha sentimentos por James. Porém,
Quando ela notou o chimpanzé no colo de James, ela interagiu com ele. Era um animal exótico e diferente, o bastante para despertar a curiosidade dela. Logo, sua mãe e Ladonna também caíram nas graças de Moe, e o casal acabou reatando. Em junho de 1970, eles se casaram em uma cerimônia modesta. Ao que tudo parecia, Moe tinha mudado James de uma forma que ele se tornou outra pessoa. Contudo, coisas não tão boas começaram a acontecer. Ladonna foi diagnosticada com câncer e precisava fazer uma histerectomia, um procedimento cirúrgico ginecológico que consiste na remoção total ou parcial do útero. Para alguém que queria ser mãe, como ela, era algo devastador. Ela pensou em pedir o divórcio, dada sua tristeza. Ladonna nunca poderia ter filhos. James, porém, não a deixou e a consolou, dizendo que já tinha um filho. Dessa forma, o casal começou a tratar Moe com ainda mais carinho. O chimpanzé comia na mesa, em uma cadeira especial, e andava por toda a casa. Eles sabiam que Moe não seria a mesma coisa que uma criança, mas ignoravam isso. Era algo complicado e doloroso. Contudo, com o passar dos dias, sinais de que Moe não era a solução para seus problemas começaram a surgir. Em agosto de 1998, um homem veio consertar o recinto onde Moe dormia, dentro da casa. O homem acabou, sem querer, deixando um fio desencapado e Moe levou um choque. Ele se assustou e fugiu. James e Ladonna chamaram a polícia para encontrá-lo. Os policiais, porém, não conseguiram capturá-lo com facilidade. Moe acabou machucando um deles. O primata foi devolvido então para o casal. Um ano depois, um amigo veio conhecer o animal e também acabou levemente ferido. Depois disso, as notícias sobre o comportamento violento de Moe se espalharam e os oficiais da cidade o consideraram perigoso. A polícia foi enviada para levar o animal embora. No entanto, ao chegar à casa, James resistiu e foi imobilizado. Ao entrarem na casa, os policiais confrontaram o chimpanzé, que ameaçou atacar. Moe gritou furioso, mas antes que pudesse avançar, foi atingido por um dardo tranquilizante. Em 2004, James e Ladonna conseguiram transferir Moe para um grande santuário privado, onde o casal podia visitá-lo sem restrições. Era um lugar demarcado, com recintos onde os primatas tinham espaço para circular e, às vezes, podiam interagir uns com os outros. No aniversário de Moe, em 2005, o casal colocou brinquedos e presentes no carro e foi visitá-lo. Era uma viagem longa até o santuário, mas eles não se importavam. Ao chegarem, foram de encontro ao chimpanzé, que ficou animado. Ladonna trouxe um bolo e o colocou em uma mesa improvisada. Era uma festa em família. Contudo, um outro chimpanzé surgiu ao longe e foi se aproximando deles. Isso não era normal, e Ladonna percebeu que ele não tinha boas intenções. De repente, ele decidiu atacar e avançou em direção a Amis. Ela correu e o animal a perseguiu. St. James correu atrás dos dois. O primata alcançou Ladonna e deu um soco em suas costas. Ele ainda conseguiu morder uma das suas mãos, arrancando um de seus dedos, mas ele queria mais. James conseguiu pegá-la e colocá-la embaixo de uma mesa de concreto. Ela gritou desesperada. O chimpanzé estava descontrolado. James sabia que estavam em perigo, porém a situação piorou ainda mais. Outro chimpanzé estranho, mais alto e mais forte, apareceu. James sabia que esse era mais perigoso. Os dois atacaram James. O homem soltou um grito assustador. Ele usava toda a sua força para afastar as feras, mas elas eram muito fortes. Um deles cravou os dentes no rosto de James e enfiou os dedos em seu olho. Os chimpanzés continuaram a mutilar James, mordendo seu rosto e arrancando seus dedos. Seu rosto ficou irreconhecível e seus dentes foram arrancados. Inconsciente no chão, agora os primatas começaram a morder suas nádegas e arrancar seus genitais. Ladonna não podia sair de onde estava, ou então seria a próxima. Ela só conseguia gritar, tão desesperada que alguém surgiria em algum momento. Moe tinha fugido com medo. Seus gritos alertaram pessoas, que chamaram um dos responsáveis do santuário. Finalmente, homens armados foram ao encontro do ataque. Eles atiraram, mas as armas eram pequenas
e não surtiram efeito. Um deles voltou correndo e pegou um rifle, então retornou. Ele atirou na cabeça do maior, que morreu na hora. O outro primata começou a arrastar o corpo mole de James com ele, mas novamente o atirador disparou. O animal foi atingido e caiu no chão. Quando a ambulância chegou, viram o estrago. James estava irreconhecível, seu rosto reduzido a um buraco cheio de sangue. Mesmo com a experiência do trabalho, os paramédicos estavam em choque com tanta brutalidade. No hospital, os médicos fizeram cirurgias e reconstruíram seu rosto como puderam. Uma investigação se iniciou e descobriram que os tratadores deixaram alguns recintos abertos acidentalmente. James agora era totalmente dependente de LaDonna. Seus ferimentos o limitavam tanto que ele não conseguia fazer coisas simples. Mesmo assim, o casal ainda ia visitar Moe regularmente. Em 2007, Moe desapareceu. Depois de ter fugido de seu recinto, oficiais fizeram buscas para encontrá-lo, mas não acharam nada. Depois de meses, eles perceberam que nunca mais o encontrariam. Depois do ataque e do desaparecimento de Moe, o casal nunca mais foi o mesmo. Eles o consideravam um filho, e agora ele tinha sumido. Uma grande tristeza caiu sobre eles. James precisava de atenção 24 horas e LaDonna já estava idosa. Seus vizinhos mais antigos, com quem tinham amizade, morreram pela idade. Em 2018, St. James morreu. LaDonna ficou sozinha, apenas com as lembranças. Na casa onde viveu durante toda a vida com St. James e Moe, passou a lidar com a depressão. Sua situação se tornou conhecida e vândalos apareceram e roubaram seus pertences, roubaram sua conta. O casal nunca teve muito dinheiro, mas havia ganhado 4 milhões pelo ataque. LaDonna ficou totalmente vulnerável. As pessoas que apareciam para ajudar aplicavam golpes e roubavam suas coisas. Seus parentes estavam longe demais para ajudar, e os parentes mais próximos também haviam morrido. Os poucos vizinhos que simpatizavam com a história de LaDonna chamaram a polícia para denunciar. LaDonna, agora com 80 anos, foi transferida de um hospital para uma instituição especializada em cuidar de pessoas com problemas cognitivos. Embora Moe não tenha sido o causador direto do ataque, ele foi a peça-chave para ele acontecer. Além disso, chegou a machucar algumas pessoas durante sua juventude. Mesmo se Moe não tivesse sido levado para o santuário, ele mesmo poderia ter atacado o casal, já que seu temperamento era forte. De qualquer forma, tirar o Moe da natureza foi uma escolha que trouxe consequências devastadoras.